Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pastor Marcos Valentim por aqui e nesse vídeo eu quero refletir hoje sobre um tema que tem impactado muitas vidas, impactado de forma positiva e também de forma negativa. Quando nós nos apoderamos deste tema de forma positiva, ele nos traz benefícios. Mas quando nós apoderamos deste tema de forma negativa, nós trazemos problemas para a nossa vida. O tema da nossa mensagem de hoje, desta palavra de hoje, é perdão. Você já teve que perdoar alguém? Você já teve que passar por este momento de pedir perdão, talvez, ou de ir até a pessoa e perdoar ela por algo que ela cometeu contra você? Se você já passou por isso, deixa aqui nos comentários, aqui embaixo, se você conseguiu perdoar, se você ainda está ressentido, precisa de liberar essa pessoa, precisa de pedir perdão a alguém. E eu quero trazer esta palavra hoje perguntando da seguinte forma: por que muitas pessoas não conseguem perdoar os seus ofensores? Por que muitas pessoas não conseguem deixar de estar ressentida, de estar amargurada, de estar, de uma certa forma, ali presas por causa de não perdoar o seu semelhante? Olha, nós sabemos através da ciência, da palavra de Deus, que a falta de perdão, ela traz problemas para as nossas vidas e também podem causar problemas na nossa saúde, na saúde emocional, na saúde espiritual e também, muitas vezes, traz problemas para a saúde física das nossas vidas. Então, é necessário analisarmos sobre isso. Então, as pessoas, elas muitas vezes não conseguem perdoar e elas se encontram presas nesta falta de perdão. E o que isso resulta? Resulta em amargura, ressentimento, muitas vezes também destruição da sua própria vida, destruição de um lar, destruição da família, enfim, tantas coisas. A falta de perdão é um tema muito necessário a ser falado nos dias de hoje. Mas o que a palavra de Deus, então, nos fala sobre o perdão, sobre perdoar e sobre não perdoar? Vamos lá? Olha, Colossenses 3,13 diz assim, ó, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Assim como o Senhor Jesus, vos perdoou, assim também perdoai. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo ali para aquelas pessoas que estavam ali na caminhada com Cristo, eram cristãos, estavam na caminhada que eles precisavam perdoar. Se houvesse problema um com o outro, tivesse alguma situação com o outro, eles tinham que perdoar mutuamente. Né? Caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, olha só, assim como Jesus vos perdoou, assim também perdoai também. Então eu quero trazer aqui três pontos, três causas principais e que são destrutivas quando a falta de perdão está imperando em nossas vidas. E a pergunta que eu quero fazer também é: por que as pessoas não conseguem perdoar facilmente? Sabe por quê? Uma das coisas é feridas emocionais. E talvez seja essa uma das principais causas da falta de perdão. São as feridas emocionais que as pessoas carregam. Muitas pessoas, elas são feridas, magoadas por palavras, por ações, por traições. E geralmente, estas traições, esta mágoa, é muitas vezes uma pessoa que está muito próximo dela. É um marido, é uma esposa, são os filhos, o pai, a mãe, enfim, algum parente que elas se magoaram e estão ressentidas. E essas feridas, elas podem ser profundas, dependendo do grau ali de problema que essa pessoa teve. Né? E ela deixa cicatrizes emocionais que impedem as pessoas de perdoar as suas ofensas. Então, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos chama a perdoar, mesmo quando as feridas são feridas grandes e cicatrizes profundas. O Senhor, ele nos chama a uma ação de perdão. Olha só o que diz Efésios 4:32, diz assim, ó: antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros. Veja, como também Deus vos perdoou em Cristo. Se você recebeu o perdão de Cristo na sua vida, você precisa perdoar. Ele diz ainda: o perdão nos liberta aqui, ó, das amarras, das feridas emocionais e nos permite experimentar cura e paz no Senhor. Então, o primeiro ponto aqui que nós vemos é: as pessoas têm dificuldades de perdoar porque elas estão feridas. As feridas emocionais estão abertas. Ela ainda continua ressentida, magoada por aquilo que foi acometido, aquilo que aconteceu. Segundo ponto aqui: por que as pessoas não conseguem perdoar facilmente? Um ponto muito interessante aqui é o orgulho. Este nome, orgulho, a falta de perdão,
é também por causa do orgulho que habita no coração do homem. A falta de perdão é o orgulho que habita no coração do ser humano. Muitas pessoas, queridos, se recusam a perdoar, porque querem manter o quê? Manter o controle da sua vida emocional. Elas querem se sentir superiores àqueles que as machucaram. Então ela se enche desse orgulho, dizendo: eu não perdoo, ele não merece ser perdoado. Mas não esqueça, porque assim como o Senhor me perdoou, te perdoou, se você ainda tem queixa de alguém, se você ainda está magoado, se você ainda continua com as suas feridas emocionais e a falta de perdão impera na tua vida, saiba de uma coisa: o Senhor te chama hoje para perdoar. O orgulho nos impede de experimentar a verdadeira liberdade que vem através do perdão. Esta liberdade de você não ficar preso a ninguém, de você não prender ninguém, de você não ficar ressentido, você poder andar, ir e vir, sem precisar ficar ali preocupado de encontrar aquela pessoa, de encontrar aquele ente querido, de encontrar aquele ser humano que talvez possa ali, que talvez tenha te prejudicado, né? Então, é a liberdade. E o orgulho nos impede de viver esta liberdade. O orgulho, quando está intrínseco, quando ele está em nós, ele nos impede de perdoar e, através disso, nós não conseguimos ter liberdade na alma, liberdade no espírito. Nós precisamos, através do perdão, derrubar o orgulho, desfazer o orgulho das nossas vidas, porque o orgulho é uma coisa terrível. Olha só o que diz Provérbios 16, 18, diz assim, ó: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Olha só, a soberba, ela precede a ruína. Quando a pessoa é soberba, orgulhosa, isso aí não vai se dar bem. Tá? E a altivez, que é aquela pessoa de nariz empinado, que tem a sua altivez ali no espírito, cuidado, a queda pode vir. Então, o orgulho nos leva à destruição e a falta de perdão nos destrói internamente, sabe? Mas o perdão nos conduz à restauração e à paz com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Agora, o terceiro ponto aqui que eu quero também trabalhar com você é: por que as pessoas não conseguem perdoar facilmente? Por falta da compreensão do perdão de Deus. Essas pessoas não compreendem o que Deus fez através do seu Filho Jesus na cruz. Então, quando não compreendemos o perdão de Deus em nossas vidas mesmo, nós não podemos compreender o significado de perdoar. Porque quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, nós entendemos o sacrifício dele que ele fez para nos perdoar. E agora nós precisamos fazer o mesmo, não morrer naquela cruz, porque ele já fez isso. Não fazer o sacrifício novamente, mas nós precisamos fazer o que ele fez, perdoar. Então, nós não podemos esquecer. Muitas vezes as pessoas se esquecem de que elas foram perdoadas por Deus através do sacrifício de Cristo naquela cruz. E elas precisam sim olhar para isso e entender que também, se Cristo perdoou, ela também tem possibilidade de perdoar. Quando não compreendemos o perdão que recebemos, nós tendemos ao quê? A reter este perdão dos outros. Ah, mas aquela pessoa vive falhando comigo, aquela pessoa vive aprontando, e eu tenho que sempre estar perdoando, 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 perdoando. Olha, a Bíblia diz o seguinte, que quando Pedro questiona Jesus, perguntando se quantas vezes ele tinha que perdoar o seu irmão, se era 7 vezes ali, e o Senhor Jesus ele diz: não digo que é só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoar, perdoar, libera a pessoa. Mas ela me machucou demais, eu sei, eu entendo, mas assim, quer um conselho? Perdoe, decida. Perdão é um verbo, tá? Olha só, perdão é um verbo, e um verbo ele diz assim, ó: eu perdoo, tu perdoas, nós perdoamos, vós perdoais. É um verbo, é uma decisão. Então, decida hoje, diga no teu coração: eu decido perdoar aquela pessoa. Eu decido deixar a amargura e o rancor, porque eu quero perdoar aquela ofensa que ela me fez. Olha só, a palavra de Deus, ela nos exorta a perdoar isso. Como fomos perdoados pelo Senhor. Olha só, Mateus 6, 14 e 15 diz assim: porque se perdoardes, olha o que Jesus está falando, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Olha aqui, ó. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Tá? Então, compreender o perdão de Deus nos capacita, queridos, a perdoar e a experimentar a plenitude da vida de Cristo. Quando nós compreendemos o perdão de Deus, nós entendemos que Ele nos perdoou, que Ele morreu naquela cruz, que Ele nos deu perdão. Nós estávamos condenados e Ele pagou o preço, perdoando a nossa ofensa contra Deus. Quando nós entendemos isso, quando nós experimentamos isso,
nós vivemos a plenitude, a totalidade da vida de Cristo em nós. Então, veja só, para concluir essa palavra aqui, ó, a falta de perdão, queridos, é uma armadilha que nos mantém presos no passado. Mantém-nos presos no passado e nos impede de viver em liberdade. As feridas emocionais, o orgulho, a falta de compreensão do perdão de Deus são algumas das causas da falta de perdão das nossas vidas. Então, a boa notícia que eu quero deixar aqui, depois de toda esta palavra, é que o perdão está disponível para nós, através de Cristo Jesus. Se você ainda se sente culpado, se você ainda não tem um compromisso com o Senhor Jesus, se você ainda não se entregou a Jesus, Ele quer perdoar os seus pecados, porque Ele te ama e Ele quer fazer de você uma nova criatura. E Ele quer capacitar você para perdoar aqueles que te ofenderam. É por isso que eu estou aqui te convidando, nesse dia, cada um de vocês, a refletir sobre as causas que têm te impedido de viver uma vida de perdão, de viver uma vida de perdão mutuamente, dentro do teu lar, dentro da tua casa. Amém? Então, eu te desafio hoje, eu convido você hoje para buscar, para saber qual é a causa que tem impedido o perdão em sua vida. E eu desafio você a entregar esta área a Deus neste momento. Amém? Olha, que possamos ser pessoas perdoadoras, assim como fomos perdoados. Que nós possamos viver libertos do peso do ressentimento, tá? Que nós possamos perdoar como fomos perdoados, libertando-nos do peso do ressentimento, tá? E experimentando a cura e a paz que vem através de Cristo Jesus e do perdão. Então, hoje eu convido a cada um de vocês a examinar o seu coração, a identificar uma área aí que ainda falta você pedir perdão, que ainda falta você perdoar alguém, que talvez está destruindo a tua vida, que está travando a sua vida. Entregue essa área a Deus e peça que Ele lhe dê força e graça para perdoar, tá? E uma coisa que eu quero deixar aqui também, uma tarefinha de casa. Olha, busque a reconciliação. Se você tem alguém na tua família, um vizinho, um parente, um amigo, alguém que você brigou, que você está ressentido, que você está magoado, talvez não tenha sido você que tenha provocado o problema, mas eu aconselho você a ir até essa pessoa, pedir perdão a ela se você foi o ofensor. Se você não foi o ofensor, você vai até ela e você pode dizer para ela: olha, amigo, olha, meu irmão, minha irmã, olha, fulano, eu recebi uma palavra hoje, eu fui perdoado por Cristo e eu estou aqui para liberar o perdão para você. Você me magoou, você me feriu, você me fez isso, eu me senti assim, assado, mas hoje eu quero pedir aqui diante de Deus e dizer que você está perdoado. Veja só, perdão não é um sinal de fraqueza. Marque isso aí. Perdão não é um sinal de fraqueza, mas é sim de amor e de coragem. Lembre sempre do exemplo de Cristo, que nos perdoou mesmo quando éramos pecadores. Mesmo quando éramos pecadores. Que o perdão seja, meus queridos irmãos, uma prática constante na minha vida, na sua vida, para que venha cura, venha restauração e paz. E que o amor e a graça de Deus nos capacite a cada dia mais, de perdoar uns aos outros e viver em liberdade plena. Que Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.